Aleluia. Vem cá, estenda as tuas mãos, vamos abençoá-lo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Deus Soberano, nós queremos, meu Deus, abençoar a vida do nosso irmão. Deus, a mensagem é tua, a palavra pertence ao Senhor, o alimento vem do céu. Deus, eu quero pedir ao Senhor, usa a vida dele como instrumento nas tuas mãos, Pai, para abençoar o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que todos sentam na mesa e que todos venham se alimentar e comer deste alimento espiritual que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Deus, fale conosco, é o que clamamos e pedimos ao Senhor. Abençoe a vida do nosso irmão, venha com a tua graça, unção, poder, audácia sobre a vida dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Abram em Efésios, capítulo 6. Vamos orar pela palavra. Deus, graças te damos, Pai, pois o Senhor nos deu o seu Filho, Pai, para que pudéssemos estar aqui hoje, Pai, para que pudéssemos ser salvos, Deus. Deus, que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido aqui hoje, Pai. Deus, que toda a glória e toda a honra seja para o Senhor, Pai. Deus, que o seu nome seja exaltado através dessa mensagem, Pai. Deus, e que tudo que nós fizermos, Pai, seja para o Senhor, Pai. Deus, que meus irmãos recebam essa mensagem de bom grado, Pai. Que o Espírito Santo abra os corações e as mentes deles para que eles recebam essa mensagem, Pai. E para que eles compreendam essa mensagem. Deus, que eles venham meditar nessa mensagem. É a oração que eu te faço, Pai. Deus, que não sejam minhas palavras, mas sim as suas, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Efésios 6, a partir do verso 10... O tema dessa mensagem seria a armadura de Deus. A partir do verso 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Verso 15. Calçando vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente até aí. Irmãos, é um texto bem conhecido, e eu já estou meditando nesse texto há algum tempo, e ele parece até simples, mas é muito difícil isolar as lições que esse texto nos dá. Efésio é uma carta que Paulo escreve aos Efésios enquanto estava em prisão. Quem leva essa carta é Tíquico. Lembra em 2 Timóteo 4,12 que ele fala: enviei Tíquico para Éfeso, é encarregado de levar essa carta. E ele escreve essa carta e envia através de Tíquico. Diferentemente de todas as outras cartas, essa carta aqui, ela não é uma carta que exorta, ela não é uma carta que repreende, ela é mais uma observação de Paulo. No capítulo 1, 2 e 3, ele praticamente explica como que somos salvos, como que estamos salvos em Cristo Jesus. Capítulo 4 e 5, ele é mais uma prática de como devemos andar nos caminhos do Senhor. Basicamente é isso. Só que o capítulo 6, ele nos ensina como permanecer firmes, como estar firme no dia mau,
se manter firme contra as ciladas de Satanás, contra esse sistema mundial. E aí ele nos ensina a nos revestirmos dessa armadura do Senhor. Como eu disse, parece até fácil tirar lições daqui, mas são muitas lições, então fica um pouco difícil isolar. E uma coisa que a gente observa é que essa armadura, ela é impossível de ser usada separadamente. Tendo em vista o plano de fundo que Paulo está tendo aqui, é o Império Romano, eles estão subjugados pelo Império Romano. Paulo, inclusive, está preso pelo Império Romano. E a visão que Paulo tem é a armadura de um soldado romano, literalmente. Ele usa essa figura de linguagem para nos explicar, para nos ensinar como devemos permanecer firmes, visto que Roma era uma grande potência militar da época, imbatível, imparável, era uma máquina militar. E Paulo usa um soldado dessa máquina militar como figura de linguagem. E aí ele começa falando do cinturão da verdade. A primeira parte que ele fala dessa armadura é a cintura, o cinto. O cinto naquela época, ele servia para várias coisas. O soldado revestia-se da couraça e o cinto, ele era cinzido na cintura dele. E o cinto era uma peça tão importante que esse cinto ele servia para escorar a espada e alguns outros apetrechos que fosse necessário, a adaga, alguma outra coisa. E esse cinto também servia para segurar essa couraça para que ele tivesse mais mobilidade durante a batalha. Mas Paulo não está nos ensinando aqui num sentido físico, ele não está falando de uma armadura física. Isso é impossível, ele está falando de uma armadura espiritual. Pois ele vai dizer lá no verso 12, porquanto nossa luta não é contra carne ou sangue, nossa luta é contra principados e potestades. Ou seja, ele deixa bem claro que é uma armadura espiritual, totalmente espiritual. E o que seria esse cinturão da verdade? E você procurando na Bíblia, você vai encontrar vários textos sobre a verdade de Cristo. Você vai ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vários e vários, inúmeros textos vai falar que essa verdade é Cristo. Mas eu fui olhar João capítulo 8. Em João capítulo 8, Jesus tem um embate bem incisivo, quase que agressivo, com os fariseus que eram os seus, aqueles pela qual ele veio, e esses rejeitaram. E ali Jesus vai ter um embate muito forte. Inclusive ali em João 8, verso 32, tem aquele versículo tão conhecido: e conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus está tentando argumentar contra os fariseus, contra os escribas, que ele é a verdade, ele é a própria verdade, ele carrega a verdade. E os fariseus discutindo com ele, falando que era impossível que ele fosse o Filho de Deus, e começa essa discussão bem incisiva, e Jesus vai argumentando com eles, discutindo basicamente com eles, e eles vinham contra-argumentando Jesus como se eles fossem ganhar essa discussão contra o Filho de Deus. E o Filho de Deus vai debatendo com eles, a ponto de, no final desse debate, ele vai dizer que, em verdade, para quem não sabe, no hebraico, quando ele queria ser bem incisivo, ele falava 2 vezes a palavra. Por isso que aparece lá: em verdade vos digo. Ou seja, é absoluta verdade. Antes que Abraão tivesse nascido, eu sou. Ele está dizendo que ele é o Deus. Que ele é o Deus do Velho Testamento, ele é o Filho de Deus. Ele é a salvação que veio de Deus, ele é a verdade de Deus. E no final desse debate, os fariseus pegam pedras para apedrejar o Filho de Deus. E ele vai dizer que eles estão assim, eles estão revoltados, eles são assim porque no coração deles não cabe a verdade de Deus. Eles rejeitam a verdade de Deus. O próprio Jesus vai dizer que
eles são filhos do diabo, pois ele vai dizer que o diabo nunca se apoiou na verdade. Ele, na verdade, é o pai da mentira, e eles praticam as práticas do pai da mentira. E Jesus termina esse embate e eu fiquei pensando, o que seria então esse cinturão da verdade? Carregar esse cinturão da verdade. Colocar em nós esse cinturão da verdade. Esse cinturão da verdade nada mais é do que carregarmos a verdade da palavra. Carregarmos a verdade do Filho de Deus. Porque não existe verdade relativa. O que é para você não é para mim. Não, existe verdade absoluta. A verdade é que Cristo é o Filho de Deus, crendo vocês ou não. A verdade é que um dia estaremos diante do Filho de Deus, que é a verdade, para sermos julgados por Ele. A verdade é que Ele é o Filho de Deus, crendo as pessoas ou não. Diante dele vamos estar no dia do julgamento. Quem crê e quem não crê. Espero que todos aqui creiam firmemente que Ele é o Filho de Deus. E esse cinturão da verdade, ele vai sustentar justamente a espada que ele vai falar mais para frente, que essa espada é a palavra. O cinto servia para segurar a espada. O cinto serve para segurar a palavra da verdade. Nós temos que ter essa palavra da verdade em nossas bocas. Alguns teólogos vão se dividir aqui na questão de saber se isso aqui é moralidade ou se é espiritualidade. Se são apenas ensinamentos morais, você deve falar a verdade, você deve carregar a verdade, ou se devemos nos revestir da verdade de Cristo, num posicionamento espiritual. Eu já acho que um é consequência do outro. Se você se revestir dessa verdade espiritual, automaticamente você vai ter uma verdade moral em você. Isso é natural. Não tem como você se revestir da verdade de Jesus Cristo e viver contando, falando e vivendo uma mentira. É impossível. Até porque nesse debate ele vai dizer que quem é o pai da mentira é o diabo. E a verdade não se sustenta nele. Então, nessa divisão dos teólogos, eu creio nos dois, que um é consequência do outro. Nota importante que esse cinturão da verdade carrega a palavra de Deus. Que mais para frente vocês vão ver que a espada é a palavra. O segundo item dessa armadura é a couraça da justiça, vestindo a couraça da justiça. E esse é um equipamento, se não um dos mais importantes, para poder permanecer vivo. Pois nessa época aqui as guerras, as batalhas eram com espadas. E a couraça servia para se livrar de algumas entradas da espada, algumas estocadas do inimigo contra o corpo. E essa região é uma região muito vital. Qualquer órgão que for afetado aqui seria fatal em uma batalha. Seria um ferimento mortal. E aí ele, espiritualmente falando, ele fala que devemos nos revestir da justiça, da couraça da justiça. Mas o que seria essa couraça da justiça? Irmãos, é impossível para o homem ser justo sem Jesus Cristo. É impossível para o homem ser justo sem o próprio Deus. É impossível você tentar se justificar pelas suas próprias obras. É impossível tentar se justificar tentando cumprir os mandamentos da lei que existiam no Velho Testamento. Foi um grande erro em que os judeus caíram, pois eles achavam que se eles cumprissem todos aqueles mandamentos, aqueles ritos, aquelas ordenanças, eles seriam salvos por cumprir aqueles mandamentos. E notem que Deus, ele fica 400 anos sem falar com esse povo. E quando Jesus vem, o escriba, ele era um escritor, ele era um copista. Nessa época não existia impressão. Então eles copiavam a palavra e copiavam à mão. É o escriba.
Então esse escriba, ele era quase um perito na palavra. E os fariseus, os estudiosos da palavra. Ou seja, eles conheciam a palavra vírgula a vírgula. Cada letra que existia na palavra, eles conheciam. Porém, eles não conheciam o Deus da mensagem, o Deus da palavra. E quando Jesus vem, eles não reconhecem que esse Jesus é aquele que foi profetizado por todos os profetas. Eles não reconhecem que esse Jesus é aquele que está descrito lá em Isaías 53, por exemplo. Eles não entendem, eles não compreendem essa mensagem. Por isso que Jesus vai falar lá em João capítulo 8, que a palavra não entra neles, porque eles não querem essa mensagem. Eles não aceitam essa mensagem. E como que pessoas assim seriam justificadas? Como que seriam revestidas de uma justiça do próprio Deus? Como que eles seriam salvos por justiça própria? Seria impossível. Coloca para mim no telão Isaías 59, 17, por favor. E aí o próprio Deus, ele tem que justificar o ser humano, pois o ser humano por si próprio não tem justiça. A Bíblia vai dizer que lá em Romanos que todos, absolutamente todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Aqui Deus está falando nesse capítulo que Ele não encontra ninguém que tenha justiça, ninguém que fala a verdade, ninguém que luta pela verdade. E no meio desse capítulo Ele diz que Ele empunhou sua justiça com a couraça contra os ataques, colocou na cabeça o capacete da salvação e vestiu-se de vingança e envolveu-se de zelo como em uma capa. Somente isso, pode tirar. O que o próprio Deus tem que fazer? Ele tem que se tornar o justo juiz. Ele tem que julgar. Ele tem que ser a justiça. Ele mesmo se reveste da couraça da justiça. Mas quem é essa couraça da justiça? Se eu ficar falando só isso, vocês não vão entender. Essa justiça é o que está descrito lá em Isaías 53. Era necessário que alguém morresse. Alguém puro, alguém santo, impecável. Era necessário que alguém morresse. Notem que ele coloca a capa para julgar. E é como se esse capacete que ele diz aí, que ele coloca, é como se fosse aquela coroa de espinhos que nós vemos muito em filmes, os romanos colocando no Cristo, no nosso Cristo. E é como se o próprio Deus, foi o próprio Deus que enfia essa coroa no seu filho. E ele enfia essa coroa para que eu e você tivesse essa justiça, a justiça do Filho de Deus. Nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Se você notar lá em Gênesis 3, quando eles pecam, e a Deus vem ter com eles, eles fizeram lá roupas de folhas inúteis, e aí Deus tem que vestir eles. Deus vai, mata animais, tira a pele e faz roupas de pele para eles. Ali tem-se o primeiro derramamento de sangue para cobrir um pecado que nós cometemos. Essa justiça, ela vem de Cristo. Essa justiça, ela vem lá de quando nós lemos em Isaías 53, 10, quando ele fala: ao Senhor agradou em moê-lo, e moeu seu próprio filho. E aí nós, cheios de justiça própria, cheios de orgulho, cheios de arrogância, cheios de aparatos humanos, achamos que podemos ser justos diante de Deus. E isso é impossível. Foi necessário Ele mandar o próprio Filho
para revestir essa couraça de justiça em você. Se você está aqui hoje, se você se reveste dessa armadura, é porque Ele teve que sacrificar o seu próprio filho. Ele teve que enfiar aquela coroa no seu próprio filho. Ele teve que abandonar o seu próprio filho, pois o filho se tornou maldição. E essa justiça, ela não era para Cristo. Essa justiça era para mim e para você. Nós ficamos chocados quando nós vemos alguns vídeos de Jesus pendurado em uma cruz. Na verdade, quem deveria estar pendurado ali era eu e você. Não era o Filho de Deus. É nós que pecamos. Ele veio, Ele cumpriu toda a lei, Ele não pecou, Ele honrou a Deus, Ele orou muito a Deus, muito mesmo. E Ele era cheio de verdade e justiça. E nós não o reconhecemos. Eu fico pensando, se Jesus tivesse vindo nos dias de hoje, o que nós faríamos com Ele? Nós achamos um absurdo o Império Romano ter sacrificado o Filho de Deus. Eu acho que nós teríamos feito o que aconteceu com aquele dono da Octa. Acho que nós esquartejaríamos ele e enviaríamos os pedaços para cada canto da terra. Aliás, é isso que nós fazemos espiritualmente quando nós pecamos. Nós novamente sacrificamos o Filho de Deus. Nós novamente estamos pendurando Ele em uma cruz. E aquela maldição que Ele se torna é a minha e a sua maldição. Aquele pecado que Ele leva é o meu e o seu pecado. Aquelas dores que Ele leva é a minha e as suas dores. Ele é o Filho de Deus. Lá no livro de Jó, no final do livro de Jó, Deus leva Jó para ver os monstros, o Leviatã e o Berremote. E parece que Deus está lutando com Deus, parece que Deus vai perder, parece que Deus está lutando com os monstros. A impressão que dá é que Deus vai perder daqueles monstros, mas é como se Ele estivesse dizendo para Jó, uma resposta para Jó, porque Jó estava reclamando, mas o Senhor é Deus. E aí é como se Ele estivesse dizendo para Jó, Jó, está vendo? Eu vou sofrer também. É o Cristo. Eu também vou sofrer pela humanidade. Irmãos, eu fico imaginando Jesus Cristo se despindo de toda a sua justiça, para nos dar justiça. Imagina, a Bíblia não fala isso, mas imagina Ele lá no céu, e tirando essa couraça de justiça, para descer à terra. E aí aquela couraça de justiça, o Pai pega e coloca em mim e em você. Mas aí nós nos sentimos até honrados. A justiça é de Cristo, a justiça não é nossa. Ele é o justo juiz. Ele que julga todas as coisas retamente. Nós não temos nenhuma justiça em nós. Isaías também vai dizer que nossas melhores obras são trapos de imundície. Trapos de imundície, para quem não sabe, era tecidos, panos, era o que era usado como absorvente feminino daquele século, daquele tempo. Isso era considerado trapo de imundície. E essas são nossas melhores obras. Sem Jesus, nós não temos obras para apresentar. E aí Ele vem, esmaga o seu próprio Filho e coloca essa justiça em mim e em você. Hoje, se você tem direito de entrar no céu, hoje, se você é chamado filho, se você é considerado filho, é por causa da justiça que foi feita contra o Filho. Na verdade, nós deveríamos estar ali, pregados, pendurados, envergonhados, humilhados, com sede, fome, desfigurado. Era nós. E aí essa couraça da justiça, essa armadura que nós tanto desfazemos, que nós nem damos bola,
foi a preço de sangue, essa couraça de justiça. Nós nem damos valor. Talvez se tivéssemos que pagar por isso, nós daríamos um valor, porque aí nós pagamos. Mas como é de graça, como é misericórdia, nós não ligamos. A justiça é dele, nos foi dada de graça. Para nós, não custou nada. Não custou nada para nós. Alguém aqui teve o filho morto por causa dos pecados dos outros? Ninguém. Alguém que é filho aqui foi morto por pecado dos outros? Ninguém. Mas o próprio Deus se veste de justiça e esmaga o seu filho, mói o seu filho. E aí a Bíblia vai dizer que ele ainda ele se agradou em moer o seu próprio filho, desfigurado, pendurado, abandonado. Seguindo, verso 15: calçando os vossos pés com a proteção. Algumas versões aí, a mais correta vai estar dizendo preparação. Calçando os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, como que era a sandália de um soldado romano? Ela era uma sandália cortada em couro, com um solado duro. E nesse solado haviam cravos. Bem parecido com o que hoje a gente conhece por chuteira com cravo de ferro, só que eram mais cravos e eram bem pontudos, porém curtos. Para que servia essa sandália? Num combate, o soldado ele tinha que se manter firme. E ele só tinha um jeito de se manter firme, porque nessas guerras, nessas batalhas, existia muito derramamento de sangue. Era um banharal de sangue. E nessas batalhas eles tinham que permanecer firmes num terreno escorregadio, muitas vezes com grama, terra, que era o que tinha na época. E esses cravos serviam para travar esses homens no chão, para que eles não retrocedessem ou escorregassem e caíssem. E para demonstrar essa sandália da preparação do Evangelho da Paz, eu pensei muito em Paulo. Porque Paulo, quando ele se converte, esse homem ele calça a sandália do Evangelho da Paz. Ele se reveste dessa sandália. E ele nunca mais para. Ele nunca mais retrocede. Ele não cai no meio do caminho. Era uma máquina missionária. Um homem que evangelizou nações. E nós não nos revestimos dessa sandália. Nós não nos revestimos dela. Se nós revestimos desse evangelho, não é o verdadeiro evangelho, são sandálias lisas. Porque nos tempos de hoje, o que a gente mais vê é crente caindo em pecados e pecados imorais, imoralidade. E todo mundo está sujeito a errar e pecar. Isso aqui não é um julgamento. A questão é quando a gente fica caindo no mesmo pecado e levanta e cai no mesmo pecado e vai virando aquela lambança e a gente escorrega e cai. E isso não é o verdadeiro evangelho, isso não é o verdadeiro sandália, o calçado do evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele vai cravar você no chão. Notem que em 3 versículos aqui, no verso 11, no 13 e no 14, ele vai falar para que estáis firmes, para que fique firmes. Nós temos que estar firmado no evangelho. Nós temos que estar bastante firmes no evangelho, porque se o dia mal, como ele está dizendo aqui, chegar, e aqueles que não estiver calçado com a verdadeira sandália do evangelho, esses vão escorregar. Que na verdade, no nosso Brasil, a grande maioria vai escorregar, pois estão seguindo falsos evangelhos, falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E aí quando se pregado a verdade, as pessoas não querem ouvir. É como está escrito lá em Timóteo 3,
No fim dos tempos, os homens amarão a si mesmos. Eles não darão ouvidos à verdade. No verso 4, no capítulo 4, ele vai dizer que os homens se voltarão para fábulas, querendo dar ouvido às suas próprias concupiscências, suas próprias vontades. Estes não querem calçar o evangelho verdadeiro. Estes não querem propagar o evangelho verdadeiro. Na verdade, o evangelho verdadeiro, ele dá trabalho. Porque você tem que renunciar a muitas coisas. Você não vai ter uma vida fácil. Quem falou para você que você vai ter uma vida fácil no evangelho verdadeiro, te enganou. Você vai ter a paz que excede todo entendimento humano. Mas você vai ter luta, você vai ter o dia mau. Você vai ter dia que você não vai querer sair da cama. Você vai ter problemas financeiros, você vai ter problemas de saúde, você vai ter. Nós somos carne. E o verdadeiro evangelho exige muita renúncia. O verdadeiro evangelho exige que... na minha conversão, por exemplo, eu era um grande mentiroso. E nisso eu era bom. E quando eu me converti, não foi difícil para mim falar a verdade. O mais difícil para mim foi parar de mentir. Parar de mentir foi difícil. Mas o evangelho verdadeiro exige que eu parasse de mentir. O evangelho verdadeiro exige que eu parasse de dar prazeres à minha carne. O evangelho verdadeiro exige muito de nós. E por isso muitas pessoas não querem calçar o evangelho da paz. Muitas pessoas não querem. Preferem um evangelho coxo, um evangelho morno, a qual Deus vai vomitar no último dia. Esse não é o verdadeiro evangelho. Portanto, calce os seus pés com a verdadeira sandália do evangelho, crave-se no chão, fique firme. Não ceda, não retroceda. Perca seu emprego, mas não fale a mentira. Perca tudo que você tem, mas não engane. Perca tudo que você tem, mas não negue a Cristo. Não negue, em hipótese alguma. O dia mau ele vai vir, o Estado vai vir, o Satanás vai vir. Não negue a Cristo. Não negue. Fique firme. Calce essa sandália, crava o seu pé nessa verdade e fica firme. Não cede, não retroceda. Seguindo, 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Aqui é fácil entender a figura de linguagem dele. Nessa época aqui, os escudos eram muito importantes, na verdade era o que garantia a vida deles em batalhas. E esse escudo, ele era, antes deles irem para as batalhas, eles eram encharcados em água. Porque quando o pessoal que atirava flecha, eles atiravam com aquelas bolinhas de fogo com óleo. E se pegasse no escudo molhado, não ia acontecer nada, ia apagar. E aí por isso que ele usa essa figura de linguagem, embraçando sempre o escudo da fé, a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Irmãos, se tem uma coisa que ataca o cristão é a seta do maligno. Satanás, ele não está para brincadeira. Se o crente brinca de ser crente, Satanás não brinca de ser Satanás. Ele é homicida desde o princípio. E o que vai nos dizer se temos fé ou não é a nossa conduta, é as nossas convicções. É o que eu acabei de falar. Quando vir o sistema, quando vir o Satanás, quando vir o dia mau, você vai estar protegido com esse escudo da fé. Você vai ter uma fé inabalável. Você vai ter uma fé a qual pode resistir a todas as setas
inflamadas de Satanás. Sabe, quando você está levando sua vida tranquila e aparece situações do inferno, e aí você não sabe o que fazer. Mas Paulo nos ensina: impunha esse escudo da fé. Até Paulo vai dizer depois que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele não perdeu sua fé. Ele foi com essa fé até o final, e Paulo é um exemplo de como que um cristão verdadeiro sofre, porque Paulo, ele sofreu açoites, ele sofreu perseguições, ele quase foi morto, apedrejado, ele teve que fugir em um cesto, ele foi rejeitado pelos seus, sofreu um naufrágio, foi picado por uma cobra. Esse homem era uma múmia ambulante. E no final da vida ele é decapitado, mas ele fala que ele combateu o bom combate. Ele completou a carreira. E ele guardou a sua fé. Ou seja, um homem que revestiu-se de toda a armadura de Deus. E aí você percebe como que é difícil tirar lições desse texto, porque tudo está entrelaçado, a justiça, a verdade, o evangelho, a palavra, a fé, está tudo entrelaçado. É difícil você separar, é impossível, na verdade, separar esses ensinos. E a fé, ele vai dizer aqui nesse mesmo livro, lá em Efésios capítulo 2, verso 8, ele vai dizer que a fé é um dom de Deus dado para nós. E é de graça. E aí como que nós cristãos somos salvos? Somente pela fé. É só crermos. Mas não é simplesmente crer, é crer com convicção. É ser convicto. Paulo, depois que ele se converte, como já foi pregado aqui há um tempo atrás, ele já era convicto. Ele só mudou a convicção. Ele era um homem bem convicto. Fato é que ele morre por essa causa. Quem aqui está disposto a morrer pelo Evangelho, por essa causa? Como eu falo sempre, se entrar terroristas armados aqui, quem negar sai, quem não negar fica. E aí? Alguns vão tentar arrancar o isopor para... Espero que não, irmão. Espero que não. Em nome de Jesus, não. É convicção. É pensar todo dia que o dia mal pode chegar. É pensar todo dia, estar convicto todo dia de que se uma situação te pegar despreparado, você vai ter a fé para resistir. Você vai estar empunhando esse escudo da fé. Escudo poderoso. É o nosso maior dom que nos foi dado. Usar igualmente o capacete da salvação. Irmãos, outras coisas que nos atacam na mente, outras coisas que nós somos tentados na mente, nós somos tentados a ser inteligentes, nós somos tentados a praticar nossas práticas más, nós somos tentados a abandonar a oração, nós somos tentados na mente. Se nós não estivermos revestidos com esse capacete para proteger a nossa mente, com a salvação, é como eu disse, a maior oferta foi feita por você, não é você que faz por Deus. Ele deu o seu Filho por você, Ele te deu a salvação, você é salvo de graça, a um custo de sangue. Você não precisou pagar, você não precisa pagar. E você é salvo de graça. E aí Paulo vai dizer para nos revestirmos com esse capacete. Outra peça muito importante na armadura, pois protegia a parte principal do corpo humano, que é o cérebro, a mente, onde controla tudo. E aí Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir desse capacete. E agora eu já chego no ponto mais importante, a espada. A espada que é a palavra de Deus.
A espada, como eu já disse, nós devemos carregar ela o tempo todo e ela deve estar a um alcance rápido. Ela deve estar sempre à disposição, porque é ela que vai nos defender, é ela que vai nos manter firmes. A Bíblia vai falar de espada, que essa espada ela é tão afiada, que ela é capaz de separar juntas e medulas. Ela é tão afiada que ela separa a alma do espírito. Essa é a espada de Deus, essa é a palavra de Deus. É isso que nós carregamos aqui, é isso que nos foi dado aqui. Coloca para mim, por favor, Lucas, capítulo 4, verso 9, por favor. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, passa. Pois como está escrito... Não, volta. É o 10. Pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. 11. E eles te sustentarão sobre as suas mãos para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. 12. Repreendeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Pode pôr mais um 13, por favor. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Irmãos, notem como Jesus, ele vence a tentação como? Com a palavra. Somente com a palavra. Ele não usou nenhum poder, ele não usou nenhuma artimanha, ele só usou a palavra. E lendo esse texto um pouco antes, Satanás está tentando ele, e está falando que se ele prostrar, ele daria os reinos. E algumas tentações ali que Satanás tenta contra Jesus Cristo, e Jesus resiste. Só que aí, notem que nessa tentação, o diabo também usou a palavra. Satanás vai dizer para Jesus: lança-te daqui, porque está escrito. Olha ele usando a espada. Está escrito que aos seus anjos dará ordem para te pegar. E aí Jesus usa a sua espada mais poderosa ainda. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, nossa maior arma é a palavra. É a palavra de Deus. Não existe arma melhor do que essa. Não existe argumento melhor do que esse. E é uma arma espiritual. Eu sempre penso que minha geração talvez pegue uma perseguição mais ferrenha, mais incisiva contra os cristãos. E eu fico pensando que se um dia eu for preso e me for tirar da Bíblia, o que eu tenho? Fisicamente eu não tenho mais nada. E aí o que vai valer é o que eu guardei dessa palavra, o que eu revesti dessa justiça, o que eu tenho de verdade dessa palavra, o que eu tenho de firmeza dessa palavra. Quantas porções da Bíblia você tem na sua cabeça? Se você fosse preso hoje e fosse retirado a Bíblia de você, você não tivesse mais acesso à Bíblia até a sua morte, você teria acesso ao suficiente para te manter firme? Você estaria calçado com um verdadeiro evangelho que te manteria de pé? Você teria o escudo da fé para te proteger contra as setas inflamadas? Você estaria envolto ao cinturão da verdade? Será que nós teríamos o suficiente?
A história vai dizer que John Hus foi um pré-reformador e os seus amigos mais chegados, ele foi queimado, pois foi considerado traidor pela Igreja Católica. E os seus amigos dizem que se cortasse as veias dele não sairia sangue, e sim versículos bíblicos. Tamanha era a devoção desse homem na palavra de Deus. John Wesley também, um homem mais próximo de nós. Para quem não conhece a história, John Wesley leu a Bíblia de joelhos 200 vezes, inteira, de joelhos. A casa dele virou até um museu histórico, onde tem as marcas do joelho desse homem. No pé da cama dele, pois ele lia de joelhos todas as noites, 200 vezes a Bíblia. E nós temos dificuldades para ler 2 capítulos por dia durante a semana. 2 capítulos. Que espada é essa que nós temos? Será que seria uma espada de plástico? A qual Satanás viesse com sua espada, cortaria a nossa espada facilmente? Nós devemos nos revestir de toda essa armadura, não só de uma parte. E é como eu disse, onde os teólogos se dividem, eu prefiro ficar com umas 2 causas. Eu acho que isso aqui, eu tenho certeza que isso aqui é um ensinamento espiritual com consequências morais. Se você se revestir da couraça da justiça, você vai ser justo. Se você calçar o evangelho da verdade, você vai permanecer firme. E agora eu quero, para finalizar, Apocalipse capítulo 2, por favor. Abram comigo. E essa igreja, ela permaneceu firme. Ela se revestiu dessa armadura. Ela já era uma igreja crescente, firmada, enraizada. E ela se revestiu dessa armadura. A própria Bíblia vai nos confirmar isso. Capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 2. Conheça, Jesus agora falando, tá, irmãos? Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo para com tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolos, mas na verdade não são. E descobriste que eram impostores. Verso 3. Tem perseverado e suportado sofrimentos, suportado dia mal, estão firmes, e toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. E aí eles têm uma falha, e aí eles têm um ponto. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. Irmãos, esses irmãos de Éfeso, eles se mantiveram firmes. Pois mais para frente, se a gente continuasse lendo, a Bíblia vai dizer que eles se opunham às obras dos nicolaítas. Eles eram uma igreja bem firmada. Porém, eles caíram do primeiro amor. Na verdade, quando a gente fala da armadura, a gente se reveste e tal, mas e o primeiro amor? E aquele amor por Cristo? Aqui o próprio Jesus o advertindo. Vocês caíram, volta ao seu primeiro amor. Eles se revestiram dessa armadura, eles estão se mantendo firmes. Mas Jesus quer aquele amor fervoroso por Ele de novo, que é o primeiro amor. Quantos de nós aqui nos lembramos da nossa conversão? A gente vem afoito, a gente vem naquela loucura, a gente vem, quer fazer, quer pregar, quer evangelizar, quer ir para outro país, até outro planeta, eu falei esses dias. E a gente quer, e aí os anos vão passando, a gente
tem aquela firmeza, mas vai esfriando aquele amor. E aí Jesus vai dizer: volta para o seu primeiro amor. Resiste, continua resistindo, continua rejeitando o falso evangelho, continua se mantendo firme, continua, mas volta ao seu primeiro amor, volta às suas primeiras obras e se mantenha firme. Irmãos, a mensagem de hoje é a armadura de Deus, só que sem esquecer um ponto importante: o amor de Deus, o amor por Deus. Revista-se de toda essa armadura que é dada por Ele, é dele, a justiça, a salvação, a verdade, o evangelho, a fé, a palavra, é tudo dele, tudo para ele. Quem tem ouvidos, ouça e compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Se você talvez deu uma desanimada, deu uma parada, não pare. Revista-se da sandália e levante e vá. As setas inflamadas de Satanás é a fé. Nada pode abalar uma fé. Esses grandes homens da Bíblia, se você ler Hebreus 11, você vai ler a galeria dos heróis da fé. E ali vai estar dizendo: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. É sempre pela fé. Eles resistiram. Alguns foram cerrados ao meio, alguns foram queimados, mas resistiram. E principalmente o que eu tenho a dizer essa noite: se você está esfriando, se aqueça. Peça para que o Espírito Santo de Deus te aqueça. Peça para voltar aquele amor fervoroso que você tinha quando você se converteu. Peça para que você volte a esse amor e que você não saia mais de lá. Para que esse primeiro amor seja sempre o amor, não o primeiro. Que você não venha amar nada nessa terra a não ser Jesus Cristo. Você não venha ter nada como ambição a não ser o amor de Cristo. Vamos nos colocar de pé. Recorda-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não se arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Ele pede para que nós nos arrependamos. Essa igreja aqui, ela permaneceu firmes, irmão, bem firmes. Eles permaneceram firmados nessa armadura do Senhor. Mas que voltemos às nossas primeiras obras. Que voltemos ao nosso primeiro amor. Aquele fogo acenda aí dentro. Como eu falo sempre aqui, eu creio, eu tenho fé nisso, que todos aqui têm um chamado, têm um ministério, têm algo para dar para Cristo. Todos têm, tenho certeza. Só falta você se revestir dessa armadura e ir para a guerra. Ir para a batalha. Quando eu estou aqui em cima, eu não vejo pessoas, eu vejo soldados, verdadeiros soldados, homens e mulheres de Cristo. Um verdadeiro batalhão, uma infantaria. Infantaria, para quem não sabe, é quem ia na frente para morrer. E eu vejo uma infantaria aqui. Irmãos, eu tenho fé em Deus que essa igreja aqui vai abalar o mundo. Essa igreja aqui. Eu tenho fé que dessa igreja vai sair missionários, que vai mexer com o mundo.
que vai transformar o mundo. Eu tenho fé que dessa igreja vai sair pregadores, pregadoras que vão transformar essa geração que está aí fora. Eu tenho muita fé nesses jovens. Tenho muita fé em vocês. Vocês são diferentes do mundo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real de Deus. Vocês que vão fazer a diferença nesse mundo. Vocês que vão carregar a justiça de Deus nesse mundo. Vocês que estão empunhando a espada de Deus nesse mundo. Eu tenho muita fé em vocês, por causa de Jesus Cristo. E aos mais velhos, verdadeiros homens e mulheres de Deus que protegem suas famílias, verdadeiros homens e mulheres de Deus que defendem a fé verdadeira, e aos anciãos, verdadeiros sábios de Deus, verdadeiros conselheiros para os mais jovens. Em nome de Jesus, nós vamos ver isso. Em nome de Jesus. Geração, se revistam dessa armadura. Não retrocedam. Vamos orar. Deus, nós cremos em Ti, Pai. Jesus, muito obrigado, Jesus, por ter nos revestido dessa couraça de justiça. Muito obrigado por ter nos revestido de verdade, da Sua verdade. Muito obrigado, Jesus, por ter calçado a sandália do Evangelho em nós. Muito obrigado por ter nos colocado o capacete da salvação, Pai, pois tudo vem do Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, por nos ter dado a fé. Muito obrigado por ter nos empunhado esse escudo da fé, Pai. Nós cremos em Ti, Deus. Somos convictos de Ti, Pai. E muito obrigado, Pai, por essa mensagem, por essa palavra, Deus, que chegou até nós, Deus, preservada até nós, Pai. Deus, que as próximas gerações venham tirar proveito disso, Deus. Que a próxima geração, Pai, venha ser, Pai, a geração que mais usa essa espada, Deus. Que a próxima geração, Deus, seja revestida, Pai. Que a próxima geração, Pai, não se esqueça das suas primeiras obras, Deus, no Evangelho, Pai. Deus, que eles venham estar firmes no dia mau. Que eles venham estar firmados na Sua palavra. Que eles não venham retroceder 1 milímetro, Pai, para o mundo. Que eles não venham, Pai, cair nas tentações das setas inflamadas de Satanás. Em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Deus, Espírito Santo, preencha o coração deles, Pai. Deus, que o mundo não venha tentar contra eles, Pai. Deus, aos mais velhos aqui eu oro, Deus. Guarde a vida deles, Pai. Guarde as famílias deles, Pai. Guarde as mentes, os corações deles, Pai. Deus, que eles venham estar sempre firmados nesse reto Evangelho. Deus, que eles venham estar empunhando sempre esse escudo da fé para proteger suas famílias. Que eles venham estar empunhando esse escudo, Pai, para que nada e nem ninguém tente contra eles, Pai. Deus, aos anciãos, os sábios, Pai, peço que o Senhor dê cada vez mais sabedoria, Pai, para que possa nos aconselhar, Pai. Nós que somos os mais novos, Deus, que o capacete da salvação esteja sempre na cabeça deles, Pai. Deus, que as sandálias do Evangelho seja revestida em cada um aqui, Pai. Deus, que possamos cravar esses cravos no chão e permanecer firmes, Deus, contra toda e qualquer situação, Pai. Deus, pois nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Jesus Cristo. Deus, nos leve às velhas obras, Pai. Nos leve ao nosso primeiro amor, Jesus. Nos leve às práticas dos primeiros dias, Pai. Nos leve àquele gás que tínhamos, Pai. Nos leve, Deus, a sermos taxados de loucos, fanáticos por Ti, Pai. Nos leve a um nível de loucura, Pai, por Ti. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, revista cada um aqui com a sua santa armadura. Revista cada um com a sua justiça, para que todos nós sejamos salvos. Em nome de Jesus, que o Seu Espírito esteja em nossos corações.
Deus, nós te amamos, Pai, nós te amamos, Deus, nós te amamos, Jesus. Nós amamos esse sangue derramado em nosso favor, esse sangue que nos trouxe justiça, que nos reveste de justiça. Essa couraça, Deus, de justiça e sangue que foi derramado em nosso favor, Pai. Deus, que nós voltemos às práticas do primeiro amor, Pai. Em nome de Jesus.